Olha só, às vezes a vida fica chata e distorcida e a realidade simplesmente não gosta de nós e não corresponde às nossas expectativas. A insatisfação, em alguns casos, pode servir de estímulo para mudanças e abertura de novos caminhos, isso é bem verdade. Mas quando esta insatisfação se instala de forma crônica, temos duas opções. Ou chutamos o balde para sair do buraco e mudar, ou nos tornamos especialistas em escapismo. Tem gente que aposta mais na segunda opção, negando-se a aceitar a realidade. Em psicologia, diz que agindo assim a pessoa pode desenvolver a síndrome de Madame Bovary. A personagem de Gustave Flaubert tinha tendência de negar a realidade e escapar em seus devaneios, vendo-se como uma heroína indiferente a tudo que acontecia ao seu redor, esforçando-se para alcançar objetivos impossíveis. Madame Bovary era exatamente assim, tinha ideias pré-concebidas sobre casamento e vida social e que não correspondiam a que acontecia na sua vida real, que ela considerava comum, monótona e chata. Por essa razão, ela fantasiava sobre uma vida idílica, afastando-se cada vez mais da realidade e, como resultado, ia acumulando mais e mais insatisfação. Qualquer um de nós pode sofrer da síndrome de Madame Bovary, principalmente no momento em que as coisas estão dando errado. E dizem os especialistas que as redes sociais contribuem e muito para o agravamento dessa insatisfação crônica, que só consegue perceber que o outro viaja muito, que o outro come bem, que o outro tem roupas caras e que o outro tira muita foto feliz, como se fosse possível apropriar-se da vida do outro. Como sair dessa armadilha para se reconciliar com a própria vida? Sim, aquela simplinha e sem qualquer glamour? Não sai daí. Tem gente que é especialista em escapismo, fugir da realidade. Em psicologia, diz que a pessoa que age assim pode vir a desenvolver a síndrome de Madame Bovary. Como a gente nunca tinha ouvido falar nisso, nós fomos pesquisar e descobrimos que a personagem Madame Bovary, de Gustave Flaubert, tinha tendências de negar a realidade e escapar em seus devaneios, vendo-se como uma heroína indiferente ao que acontecia ao seu redor e com metas impossíveis de serem alcançadas, ou seja, negava a realidade. E o que a gente quer saber hoje é, a gente conhece alguém assim? Nossa, eu vou te contar uma coisa. No mínimo aqui eu já tinha anotado umas 5. Já tinha anotado aqui. Umas 4 ou 5. Eu odeio gente que foge da realidade. Fugir do problema, às vezes tu tá falando com uma pessoa, explicando o problema, a pessoa muda de assunto. Isto é fugir do problema. Eu não fujo do problema. Se tem que resolver, o que eu acho pior é tu tapar o sol com a peneira, fazer com que aquilo não existisse, para te, sei lá, se é para sair bem da situação, para não sofrer. Eu acho que às vezes até para não sofrer. Talvez, que a pessoa não saiba resolver. Inclusive esse é um dos sintomas, um dos sintomas mais comuns da síndrome de Madame Bovary. É a negação. A negação. Negação como estratégia de enfrentamento. Então, toda vez que tu tens um problema, que tu tem que achar uma estratégia de enfrentamento. As pessoas que têm síndrome de Madame Bovary apostam na negação. Mas por quê? Para não sofrer? Talvez. Porque não seria uma síndrome, acho que é um problema que a pessoa tem. Elas se evadem da realidade porque não gostam ou preferem continuar vivendo em seu mundo de sonhos. Mas aí a pessoa tem que se tratar, gurias. Óbvio. Mas porque o que tu tem que fazer quando tu tem um problema, tu tem que resolver o problema. Ou no mínimo tentar, né? Ou no mínimo ver ele de frente pra resolver. O que eu acho? Acho que isso aí, essa síndrome dessa Madame Bovary, dessa Madame aí. Dessa Madame qualquer. Eu vi mais ou menos lá no Google, né? Dei uma olhada nessa síndrome. Diz que antigamente eram as novelas, acho que mas isso acho que mudou também um pouco. Porque era muito assim,
assim, as mulheres, como não trabalhavam, ficavam Sim. muito em casa e vinham aquelas novelas, livros, aí ficavam... Com as heroínas. Ficavam assim, era devaneio, era uma Sonhando. vida que não era a vida que elas tinham, que era uma Uma coisa sem heroína. glamour. Uma coisa que não era a vida delas e elas passavam muito por isso. E hoje em dia, a mulher como mudou muito, Sim. acho que um pouco mudou. Acho que não existe mais essa síndrome tanto. Não, mas Eu acho que existe. Nossa. Inclusive, eu tava lendo aqui, ó. Aqui, É porque hoje, em vez dos livros, novelas, tem as redes as sociais. redes sociais, exatamente. Todo mundo quer uma vida perfeita. Sim. E talvez seja frustrada por não estar vivendo essa vida que mostra. Mas aí é que tá, essa vida que mostra, será que é real também? Pois é, mas é que tem gente que não tem essa capacidade. Esse discernimento, Esse discernimento. Se eu pego uma aqui, não é possível que a pessoa tenha essa, porque a gente sabe que a vida não é só flores. Não. Todo mundo tem problemas. Não vem me dizer que ninguém é perfeito. Nós já quebramos a cara muitas vezes com pessoas aí que... Mas assim, o que eu digo... Agora tem gente, principalmente, eu diria assim, até eu fui, não sei se eu já comentei com vocês, eu fui numa palestra sobre suicídio e principalmente o jovem, aquela que está na adolescência, na pré-adolescência, que não tem esse discernimento ainda em saber que aquilo ali é rede social e que na rede social tu não põe, como é que nem eu nisso de teus Não carnê põe que tu tem, tá com que tão carnê atrasado. que tu tá no SPC. A cara real, quando tu acorda. Quando tu Tu não vai acorda. publicar lá, olha gente, recebi a cartinha do SPC aqui, publica a cartinha. Olha, Ninguém esse faz mês isso. não tem dinheiro pra pagar ali. Tu não vai publicar isso. Tô posando aqui de fina, mas não tem nem dinheiro pra pagar as contas. Exatamente. Agora, a gente tem esse discernimento para saber que nem tudo é assim. Agora, um adolescente não tem como. Ele acha que realmente a vida é assim, que aquela pessoa tem uma vida assim. Então, nesse sentido, os pais teriam que preparar mostrar para aquele adolescente que não é assim. Mas, voltando pro assunto, tem muita gente assim hoje que foge, não é nem por causa de rede social, eu acho que é para não querer enfrentar o problema de frente. Eu acho que isso é mais nos relacionamentos, né? Ou não? Não, é geral. Mas Inclusive, geral. O segundo sintoma do bovarismo, que é chamada síndrome, estabelecimento de metas impossíveis. A pessoa estabelece metas Que não vai estão cumprir. fora da sua capacidade e ela não se dá conta das coisas que acontecem ao seu redor e ela fica trabalhando em função de uma meta que está fora, quer dizer, constroem castelos no ar sem levar em conta que ela não tem recursos para alcançar aquela meta. Mas isso em função do que ela vê, que ela imagina que é bom. Em função do que vê nas redes sociais, em função de que alguém fez, alguém fez uma viagem assim, eu quero também Estou ficar me trabalhando. preparando para fazer. E olha, Vai que a gente conseguir conhece de fazer. gente Nossa que Senhora. todo ano está se preparando para fazer alguma coisa no ano que vem e que nunca faz. Que eu acho que a pessoa viaja na maionese. Eu acho que as pessoas até tem que ter uma certa meta. Olha assim, eu quero, eu ia falar suponhamos, isso. eu quero fazer determinada coisa, determinada viagem. Eu sempre digo o seguinte: as pessoas acham que viajar é muito difícil. Não é. Viajar é só tu te preparar, Organizar. tu te organizar, porque as coisas não são. Hoje em dia, se tu dá um exemplo assim, tu passar 30 dias aqui em Tramandaí, às vezes é mais caro do que tu passar uma semana em Paris. Se tu for te organizar, é verdade, 30 dias em Tramandaí é mais caro que uma semana em Paris. Mas para isso tu tem que te organizar. Então não adianta tu dizer o seguinte: o ano que vem irei para Paris, mas não vou me organizar para nada. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada, não vou guardar dinheiro, não vou parcelar a passagem, porque tu pode pagar uma passagem com um ano de antecedência. Então, é isso que eu digo, não é o fato de tu ficar, eu vou para Paris. Eu acho que todo mundo tem que sonhar em ir para algum lugar que queira ir. Mas para isso tu tem que te organizar e não ficar dizendo que eu vou para o Catar, vou para não sei onde, não sei o quê, e não tira a bunda aqui do sofá só porque tu tá indo. Tá? Sim. A Tati vai agora para Catar. O ano que vem eu irei para Catar, Tati, tá? Só que eu vou continuar sentadinha aqui com a minha conta estourada. É isso que Não, tem que se mexer, tu tem que te mexer, tu tem que te programar. E eu acho que tem muita gente que não faz isso. Sonha, principalmente quando tem um baita de um problema, que não quer mexer naquilo ali, e aí usa... Aliás, eu vou usar isso aí, como é que chama? Borrarismo, né? Não, Borrarismo não. como é que é o negócio? É Madame Bovary, então é bovarismo. Eu vou chamar alguém ultimamente de Bovary. Eu vou ter que Bovarismo. anotar. Tem que anotar isso.
Mas eu acho assim, ó, problemas existem, né? Todo mundo tem, todo mundo passa, todo mundo tem problema. Eu tenho, vocês têm, todo mundo aqui tem problema. Só que assim, a gente tem que, Tati, eu penso assim, eu acho que a gente, é que eu falei pra vocês, eu gosto dessa coisa do poder mental, de física quântica. Eu também adoro. Eu amo isso. Eu também. Então assim, onde eu quero estar ano que vem? O que eu quero fazer? Hoje em dia posso ou não posso? Só que eu acho que eu tenho que me encaminhar pra isso. Sabe? Independente dos outros, não sei o quê. E isso sim, aí pode parecer um pouco de loucura para quem não acredita, mas eu geralmente, quando eu quero muito uma coisa que, por exemplo, agora para mim me parece impossível, eu já me coloco um pouco naquela situação, com o que eu tenho em mãos. Eu acho que é bacana, entendeu? Isso mesmo. Eu faço assim, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Bom, o que eu tenho em mãos agora para fazer isso? Eu teoricamente não teria nada, mas aí tu pensa e sempre alguma coisa tu vai ter. Tu vai achar. Alguém, alguma coisa, uma oportunidade, enfim, uma coisa que te disseram lá que tu pode usar agora. Então aí algum passo na direção a isso eu dou, entendeu? Eu assim que eu me vejo nos problemas. A gente tem que ver qual é a distância, qual é a diferença entre tu ser uma pessoa, sei lá, positiva, uma pessoa que vai em busca daquilo que tu quer e ter síndrome de Madame Bovary. Que na verdade tem uma escapar de alguma coisa. Tem diferença. Uma diferença. Uma coisa é a pessoa só viajar, que vai fazer, que vai não sei o quê. Mas tu também tem que pôr em prática. Não digo que tu vai conseguir, mas tu tem que tentar, né? É um conjunto, na verdade, é um conjunto de sintomas que vão de expectativas irreais, metas impossíveis, viés da confirmação, negação como estratégia de enfrentamento. Então, quer dizer, tem várias coisas que levam a esse diagnóstico, mas olhando assim, nós que somos leigas no assunto, pode parecer sutil a diferença entre uma pessoa que é positiva, que é sonhadora, mas que batalha e tal, e alguém que tenha síndrome de Madame Bovary. E que não esteja sonhando para fugir de alguma coisa. Para fugir de alguma coisa. Não, acho que essa pessoa, ela não se coloca onde está. Ela vive em outra realidade. Só que ela não faz nada, né? Eu acho que é isso, essa síndrome. Acho que ela não faz nada. Ela fica ali só viajando e achando que tá vivendo uma coisa, só que não é. E não vai ser nunca. Porque como ela não enxerga a realidade. Entendeu? Acho que é essa que é a diferença. E essa coisa de rede social, isso é bem verdade, né, gente? Isso aí acaba sendo um instrumento, uma ferramenta para quem quer fugir da realidade. Porque hoje tu ir num lugar bacana, fotografar, postar uma roupa bacana, enfim, 1000 coisas que tu pode fazer para parecer diferente do que realmente é a tua vida, né? Isso é possível hoje. Muito. Com rede social. Muito. É possível que a gente... Sim, qualquer um pode inventar hoje uma realidade, alguma coisa, né? Eu não sei, o meu Instagram não é pessoal, né? Tem um lado comercial. Sim, o teu trabalho. Mas assim, eu acho que se eu tivesse um pessoal, não sei o que eu nem imagino assim, se seria realmente a realidade. Ou se... Tem até, gente, um aplicativo, talvez o pessoal da direção aqui lembre, que apareceu no Fantástico, que é um aplicativo que tu bota qualquer foto atrás, qualquer paisagem e tu na frente. Então, eu poderia, em tese, me postar na Tailândia, na África, em qualquer lugar com este aplicativo. Pô, mas vai aí, fuga da realidade. Mas assim, isso tu pode fazer também, por exemplo, como uma brincadeira, né? Aí postando como uma brincadeira. Mas também tem gente que faz isso, talvez até de recalcado, que aí cai nisso daí. Que aí tem que ser tratado. Aí o caminho é aí o tratamento. Não tem jeito, né? Bom, no próximo bloco a gente vai continuar falando dos nossos problemas internos. No próximo bloco, a gente fala sobre um conto de Natal e os fantasmas do passado. Não sai daí. Uma das mais famosas histórias de Natal foi escrita por Charles Dickens, em 1843. Traduzida para o português com o título Um Conto de Natal, já fica a dica se você não leu, fala sobre um comerciante rico, avarento e solitário que na véspera de Natal recebe a visita de fantasmas e com ele faz uma viagem ao passado numa verdadeira oportunidade de rever suas próprias atitudes, que não eram tão positivas assim. A personagem se tornou um símbolo do acerto de contas com o passado, porque afinal o tempo passa e nos mostra
que algumas vezes revisitar situações antigas é a única forma de seguir em frente, mais livre, leve e solto. E aí, você gostaria de receber esta visita dos fantasmas do passado? Não sai daí. Um Conto de Natal, um livro que foi escrito por Charles Dickens em 1843. Nossa. Fala sobre um comerciante rico, avarento e solitário que na noite de Natal recebe as visitas de fantasmas do seu passado e com eles ele revisita tudo aquilo que aconteceu no seu passado no sentido de resgatar e resolver alguns problemas que ficaram para trás. A pergunta é, vocês gostariam de receber a visita Muito obrigada. dos fantasmas do passado? Fico agradecida. Agradecida, terminou, tá anotado. Pode acabar com o embora. programa. Eu não quero. Muito obrigada. A Beth me lembrou a Bruna agora, que acaba o programa com uma frase. A Bruninha tá viajando, saiu a trabalho, mas semana que vem ela retorna ao nosso programa. Então hoje a Beth ficou com a procuração Acabei com o programa. Acabei com o programa. Não, gente, vocês não entenderam. Olha aqui, ó. Não entendi. Receber fantasmas do passado pode ser uma forma da gente resgatar, resolver situações antigas e seguir em frente, livre, leve, solto. Tá, tipo, eliminar arquivos que estão fazendo mal. Talvez aqueles que tu não nem se lembre. Talvez aqueles que tu não te lembre, talvez aqueles que tu lembre e não consiga de alguma forma resolver. Nesse sentido, eu até gostaria, porque eu acho que eu sou uma pessoa que tenho muito medo. Então, esse meu medo deve ter uma origem. Isso que tu acabou de dizer tem a ver. Porque aqui, ó, um dos fantasmas do passado que menciona nessa matéria é que a gente continua, depois de um determinado tempo, tendo as mesmas neuras e inseguranças que tinha na nossa adolescência, na nossa infância. Receber este fantasma seria... Talvez para mim fosse bom, porque eu tenho muito medo. Aí eu passei esse medo para ela. Ódio Passei para ela e já passei para minha filha. E então, eu já passei para minha, portanto, é um ciclo. É uma coisa. Então, talvez vicioso. Esse fantasma tivesse que fazer um ciclo da nossa vida. Uma visitação. Eu não queria receber fantasma nenhum. Mas passado. Eu gostaria até de ver por que eu tenho esse medo. Eu até já tentei tratar algumas coisas, eu até já melhorei com a terapia, mas que talvez nesse sentido. Agora, eu não sei assim se de coisas que eu fiz, que deixei de fazer, eu acho que nesse ponto não. Talvez eu acho que alguns fantasmas que podem nos visitar com relação ao passado, eu acho que podem nos mostrar alguma coisa. E uma delas talvez seja a gente aprender que os problemas, de uma certa forma, eles se repetem, isso é verdade. Que não terminam com a vida da gente, que eu, por exemplo, eu tenho algumas coisas cíclicas na minha vida que acontecem, aí eu supero, mas lá na frente acontecem de novo, então eu revisito o meu passado como uma forma de solucionar. Eu digo, não, mas só um pouquinho. Isso já me aconteceu lá atrás, em tal época, então, eu não vou esquentar porque isso já aconteceu. Tá, mas tu consegue resolver isso... de uma forma consciente? Não de uma forma consciente. Tu até consegue, mas tu não consegue explicar por que isso volta. Talvez se esse fantasma te fizesse essa visita, talvez tu pudesse riscar isso da tua vida. E deixar de acontecer. Era isso que eu queria. Tá. Mas isso é muito difícil. Muito difícil. Porque só a visita, tu tem que eliminar da vida, tem que eliminar. Olha, nem com terapia. Não, é muito difícil. No Conto de Natal, neste livro, os fantasmas que vêm visitar o comerciante, eles levam ele para revisitar situações do passado. Então ele tem a possibilidade de enxergar e de alterar aquele acontecimento. E às vezes até alterar esses acontecimentos de forma que ele pode
me livrei do problema, Sim. acabei com o problema. Sim, porque tem situações, por exemplo, lá na nossa infância, uma situação de insegurança que às vezes nem é, mas a criança interpreta marca, como e é. aquilo exatamente. vem. E aquilo ali te acompanha na adolescência, te acompanha no casamento, te acompanha com teus filhos. É. Aí às vezes tu diz pro teu filho, não faz isso porque não sei o que é. Mas tu nem sabe, Tu nem porque sabe por que tu tá dizendo. aconteceu contigo e o ser humano, todos nós somos assim. Isso vai revisitar tudo que tu passou lá como trauma. Que, na verdade, tu viu como trauma. E a gente nem sabe o que é. Não sabe nem né? Exatamente. Mas é uma situação que te marcou. É um cachorro, é a mãe, é o pai, é não sei o que, é uma vizinha. Eu tive uma vizinha na minha infância que toda vez eu vi o Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu era criança, na casa dela, e ela me amedrontava com a cuca. Guria, parecia uma pânico da besteira, mas eu fiquei em pânico com a cuca anos na minha vida. Hoje eu enxergo uma bobagem. que é uma bobagem, bobagem. né? Mas isso é uma coisa que tu enxerga, mas tem coisas que tu não consegue Tu não apagar. consegue enxergar. Até porque entendeu? tem coisa que tu nem te lembra. Não, que se aconteceu em determinada época da tua vida, tu nem te lembra. Porque eu diz os acho- especialistas que, inclusive, tem coisa que tu apaga pra te autoproteger. Não, Não, e bloqueia, eu acho né? eu acho mais. Tem coisas que tu apaga pra te auto-sabotar. É, Também. Porque também. tem coisas que eu quero lembrar. E não consegue. Eu já tive esse problema lá atrás, tal época. E como que eu resolvi? Eu não consigo me lembrar. Não é como, é. Porque o meu cérebro me sabota para que eu não consiga lembrar o que eu fiz. De que forma eu agi. É. Porque eu não consigo chegar num denominador comum nessa tentativa de sabotagem. Mas eu lembro que eu já tive, que a vida não terminou naquele problema, que o problema foi resolvido, que fundo do poço tem mola, que é possível a gente sair, mas não consigo me lembrar Saber como tu saiu. Porque o meu cérebro me sabota em algumas questões. Mas todos os cérebros, todo mundo é passível de autossabotagem constante. Esse dia eu tava vendo um vídeo sobre isso, a gente passa o tempo inteiro se autossabotando. Principalmente quando é uma coisa que a gente quer. Olha que louco isso. É verdade. A gente quer uma coisa aí a gente começa chamando de minhoca. E é o cérebro mandando. Ai, tu não vai conseguir. Ai, tu não sei. Ah, mas e aquela coisa lá, aquelas coisas das desculpas. Ah, mas e aquilo lá. E aquelas desculpas sempre vêm as mesmas. Sim. Vai dizer que não é Sim. assim. É verdade. Pensamentos. É verdade. E também que são pensamentos que devem se repetir toda a tua vida quando tu vai, por exemplo, assim, quando eu vou conseguir fazer uma coisa que eu quero, pum, vem o pensamento. Quando eu tô quase conseguindo, autossabotagem. É sempre assim, é sempre assim. Agora é bem interessante legal mesmo. esse conto, porque na verdade a gente não se dá conta, mas a gente revisita o passado sempre. Sim, sempre. Através de fotos que a gente guarda e invariavelmente de tempos E até em tempos sente saudade de momentos tu bons, olha, de pessoas que foram embora. A gente guarda coisas de recordação para lembrar de momentos. Claro que a gente faz isso com coisas boas. Ninguém vai guardar Coisas uma ruins. foto horrorosa. De um momento horroroso. Horroroso. Guardar uma coisa de um momento horroroso. Mas tem gente que guarda cinzas de falecidos Ai, pois é. para lembrar. Mas para eles provavelmente não seja uma coisa ruim. Não é. Para nós, talvez seja Eu horrível. não conseguiria guardar um dentro Mas, de casa, mas um sim. isso para provar para vocês como o ser humano revisita o passado, sim, e não se dá conta. Não, porque o que a vive. gente chama, por exemplo, de problema hoje tem tudo a ver com isso. Porque esse problema que tu tem hoje, talvez é o mesmo problema que tu teve, tu sempre tem. Porque Sim. tu tem aquele trauma, aquele bloqueio, aquele, sei lá, aquela coisa mal entendida há 500 anos que tu não resolveu Mas no fica problema. colado aqui. É que às vezes E aí tu repete sabe, a atitude, repete a mas atitude. tu sabe repete a- às vezes, Tati, que aquilo, que nem dizia a minha psicóloga, dizia assim, tu sabe que é sintoma. Ela sempre me dizia assim, quando tu começar, e repete pra ti mesmo que é sintoma de uma coisa que tu sabe. Mas aí, porque mesmo tu sabendo, tu sente toda aquela coisa horrorosa. Mas não consegue mudar. Mas tu não consegue mudar, e tu sabe. Essa que é a chave, o dia que a gente conseguir mudar, mesmo talvez se o consciente. fantasminha viesse aí. Pois é isso que eu digo. Esse fantasminha aqui do conto de Natal, ele poderia ser útil. Interessante. Porque na Tipo medida- uma fada madrinha. É, quase como em vez de um fantasma. É, mas aqui é fantasma, não tem jeito. Se fosse uma fada madrinha, até Tu topava. poder revisitar o teu passado e lá naquele dia que tu caiu e te ralou e ficou com esse trauma, eu caí do muro, enfim, mil coisas que aconteceram na vida da gente, que a gente pudesse ir lá olhar, mas como uma terceira pessoa.
não viver de novo aquilo, mas olhar de Sim, fora. sem aquele teu sentimento que tu já viu. Que tu tá te enxergando naquela cena, vivendo aquilo, mas tu tá como De um fora, mero como leiga, como leiga. espectador ali. Entendi. Pra ver o que te causou Não, aquilo. e qual é a intensidade, se a coisa tem aquela Tinha essa intensidade que intensidade. tu achou que tinha, porque às vezes nem tinha. Nem tinha. Mas é por isso que é importante o autoconhecimento, né? Terapia, ou seja, Eu o que sou muito for. fã da terapia. Porque assim, desde quando tu é criança, tu vê as coisas numa dimensão assim, absurda, qualquer coisa. Eu via, me Porque lembro. tu é pequeno, né? É, As coisas têm dimensão. Não, e qualquer coisinha, tipo, tem coisas que eu achava um horror até adolescente, que eu já não acho mais. É o que a entendeu? gente falou aqui no Que primeiro hoje eu bloco. enxergo como ser humano, que aquilo ali é normal, que aquilo ali É o que eu falei no primeiro bloco. Hoje a gente tem discernimento para ver que a rede social nem tudo é verdade que tá ali. Às vezes um adolescente não tem, uma criança não tem. Não, eu acho que quase assim 90% não é real, Não né? é real, quer dizer. Não possa coisa ruim, tu não possa Foi desgraça. o que a gente tu falou. não possa- Foi o que a gente falou. Se bem que tem gente que posta, assim. É, eu já postei vi- da minha filha ontem. Tem Tava gente que doente. posta. Mas aí é diferente. Isso aí é um caso assim, olha, minha filha tá doente, não vou. Ok. É, exatamente. Assim, Quem não teve um filho doente? Pois é, não, e não, até mas não febre. coisa assim. Até que tu te sinta Repetido. bem parte da realidade, né, Tati? Agora eu vou dizer pra vocês que esta visita ou esta revisita ao passado pode nos proporcionar momentos bem interessantes. Por isso que a gente tem que Mudei de ideia. refletir quero sobre visita. isso. Exatamente. Porque Quero a a gente visita do pode fantasma acompanhar a nossa evolução É. e ver que os problemas, o nosso crescimento, faz parte da nossa jornada. Então, olhar de fora o passado, às vezes pode ser bem interessante. Reflitam sobre isso. Não, nós queremos um A gente já fantasminha. quer, A gente já viu? quer. Avisa Mudaram pra ele que de pode convenceu. vir. Exatamente. E como esse programa tem essa possibilidade, esse objetivo, esse condão de fazer com que as pessoas reflitam e mudem de ideia, elas começaram dizendo que não queriam Não, o fantasma. agora já queremos. Agora A gente quer, resolveram que querem o fantasma. Viu só? Reflita você também. A gente posta a foto lá na nossa rede social, você vai lá e coloca a sua opinião. E aí, quer receber a visita dos fantasmas do passado? Semana que vem a gente volta com a Bruninha. Tchau!